O programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, levando consolo, levando esclarecimento a todos vocês que nos assistem. O nosso convidado de hoje é o nosso irmão Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é médico, presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. É orador espírita, divulgador de nossa doutrina, escritor e está sempre colaborando com o programa Atualidade Espírita. Ele hoje está nos trazendo um tema que é o condicionamento na mentira e na desonestidade. Dr. José Henrique, agradecemos sua presença sempre aqui no programa. Muito obrigada. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço sempre a oportunidade de aqui estarmos unidos, coligados, dentro desse princípio majestoso que é a nossa doutrina, e hoje com um tema bem instigante e bem propício aos dias atuais, né? Exatamente. O condicionamento na mentira e na desonestidade. Qual o significado, doutor José Henrique, da frase de Jesus que nos diz que a verdade nos libertará? Em verdade vos digo, né? Já dizia o nosso Mestre Jesus, né? Que a verdade nos libertará. Conhecereis a verdade e ela nos fará livres. E temos que entender a importância que praticamente define todo o nosso trabalho a respeito da verdade. Qual é a verdade que nos liberta? É exatamente nos livrarmos das mentiras, daquilo que criamos, daquilo que acreditamos que seja a nossa verdade, dos embustes, da hipocrisia, das máscaras que criamos para protegermos-nos. Então Jesus nos recomenda que devamos nos olhar com mais sutileza, com mais delicadeza, para nos reconhecermos. Esta é a nossa verdade. Não importa se ela é repleta de erros, de imperfeições, mas precisamos nos olhar, nos conhecer, a nossa realidade, que é a nossa verdade. Só a partir daí é que nos livraremos. Ou seja, quando nos libertarmos das cadeias, dos grilhões, das mentiras, da desonestidade, que são condicionamentos muito amplos de outras vidas, da vida atual, da nossa infância, dos exemplos, do inconsciente coletivo, como isso está impresso no nosso psiquismo. Então Jesus nos recomenda que olhemos para a nossa verdade para sairmos desse campo, esse campo da mentira, do condicionamento no erro, que, lamentavelmente, é ainda uma condição inerente à raça humana. E entrar no reino dos céus, como assevera Jesus, depende da conversão como meninos? O que quer dizer isso? Tudo a ver com o nosso tema, né, Kátia, queridos companheiros? Jesus nos recomenda que para chegarmos ao reino dos céus, temos que nos converter em meninos. Se não vos fizerdes como meninos, se não houver essa conversão, não entraremos no reino dos céus. E o que é ser menino? É ser autêntico, coisa que em linhas gerais o ser humano não é. Ele veste a capa da hipocrisia, da adaptação, sempre para oferir lucros, para ter vantagens sociais, adaptativas muitas vezes. Então, nós nos transvestimos. É um processo realmente, é um embuste que nós criamos de autoproteção. Então, Jesus nos fala desse modelo, que é um arquétipo, é um modelo primordial, ou
sejamos autênticos, como as crianças, porque as crianças não mentem, em linhas gerais, né? As crianças são inocentes nesse sentido, que elas não mentem, elas são autênticas. É a pureza, né? É a pureza. Principalmente, né, Kátia, as crianças em tenra idade. Ela chora por algum motivo. Porque está com fome, ou porque quer comer, ou porque alguma coisa está acontecendo, sente dor. Então a criança é autêntica, exatamente para isso que Jesus aponta. A criança arquétipo, modelo, ou seja, a autenticidade. No Livro dos Espíritos, há uma referência aos espíritos impuros que exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir. Não conseguem sustentar por muito tempo este papel. Explique a importância disso, essa passagem, esse trecho do Livro dos Espíritos. O que eu fico maravilhado, Kátia, quando a gente estuda os trabalhos científicos que hoje atualizam a doutrina. Essa colocação dos espíritos impuros, que está lá no Livro dos Espíritos, daqueles que hipocritamente tentam nos iludir, mas, em contrapartida, não sustentam o que dizem, acabam se contradizendo, está nos recentes trabalhos científicos, da psicologia principalmente. Estudos psicológicos recentes nos falam exatamente que devamos ouvir muito mais do que ver. Ou seja, buscar revelações na pessoa para saber se ela está mentindo. Os trejeitos, pessoas que se coçam, que ficam inquietos, que não te olham, né? Isso hoje é secundário. O que a psicologia experimental nos recomenda é que passemos a ouvir cada vez mais as criaturas, porque ali nós vamos descobrir quando elas estão se contradizendo. Então, os sinais acústicos são muito mais importantes que os sinais visuais, como está lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos reconhecer pela fala, e para isso nós precisamos ouvir. Por isso, os médiuns audientes reconhecem as comunicações pela natureza da voz, doutor Zé Henrique? Exatamente. Essa classificação está lá no Livro dos Médiuns, da nossa codificação, nos fala dos médiuns audientes. São aqueles que têm essa percepção, são os percipientes. São aqueles que trazem essa faculdade de ouvir os espíritos. Mas se nós nos lembrarmos que Allan Kardec nos diz que todos somos médiuns, se houver um treinamento em ouvir o próximo, repentinamente vamos nos tornar médiuns audientes. E por conta disso, nós vamos reconhecer na fala da criatura, sabendo ouvir verdadeiramente se ela está ou não criando algum embuste, alguma hipocrisia. Como dizem os cientistas atuais, os psicólogos, é deixar falar. Porque a pessoa vai começar a falar e vai acabar se contradizendo na sua mentira, na sua desonestidade, até porque isso tem uma expressão neurocientífica. Áreas do cérebro que são ativadas pelos condicionamentos que criamos dessa e de outras existências. Por isso, Allan Kardec nos recomenda o estudo, a observação e a experiência como preventivos do embuste espiritual. Seria isso? Ele nos fala relacionado aos espíritos, né, pseudo-sábios, impuros, o trabalho mediúnico que nós podemos aplicar no dia a dia. Ou seja, é ouvindo, é estudando o próximo, é observando o próximo, é gerando experiências de relacionamento que nós vamos desenvolvendo essa capacidade. Porque nós sabemos, Kátia e queridos companheiros, que o cérebro ele é neuroplástico, ele tem a neuroplasticidade. Em tudo, absolutamente tudo, como até o próprio amor, nós podemos treinar. Os cérebros são expansivos, né? Como o perispírito, o corpo espiritual, ele é plástico. Então, tudo depende de treinamento, até a mediunidade. Nós temos uma ou outra faculdade, às vezes pouquíssimas faculdades, a prática, a observação, o estudo, o processo experiencial,
tudo isso vai gerando, né, um desenvolvimento. Nós chamamos de educação mediúnica, né? E a mediunidade não é só com os espíritos desencarnados, é entre nós. A mediunidade mais frequente, porque o nosso trabalho mediúnico é uma vez por semana que nós vamos lidar com os espíritos, e o nosso? O nosso é no todo dia a dia, né? É diuturno, é o tempo todo. Então a mediunidade mais frequente é entre os encarnados. São as nossas relações. E como é importante desenvolvermos esses graus de percepção, para sabermos se o companheiro está, lamentavelmente, transgredindo a lei, mentindo, muitas vezes por processos patológicos, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Certo. Portanto, então, segundo os estudos, é mais importante ouvir com atenção do que os sinais reveladores, doutor Zé Henrique? Sem dúvida nenhuma, que trabalhos desenvolvidos pela doutora Bela de Paulo, doutor Charles Bond, que são psicólogos americanos que fazem esse trabalho em que desenvolveram estudos sobre os sinais acústicos. É muito mais importante que os sinais visuais. Então, se a gente se atentar para o tom da voz, né, as vibrações da voz, a voz do mentiroso, ela vem carregada de vibrações. E se nós estamos devidamente preparados, nós vamos sentir, né? Isso é um trabalho todo de desenvolvimento, como os próprios cientistas nos recomendam, a gente vai sentir essa vibração, uma vibração de certa forma negativa, que vai nos afetar, vai nos incomodar, vai nos deixar em condições assim desconfortáveis mediante aquilo que o companheiro está falando. Tudo isso é baseado em dados científicos que corroboram o que Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. E, doutor Zé Henrique, falar em tom alto, nervoso, irritado, pode ser um sinal de mentira? Geralmente sim, porque o mentiroso, ele tem na sua base, na sua raiz psicológica, o medo. Isso já está comprovado, né? Um grande psiquiatra, Dr. Emílio Miri Lopes, psiquiatra cubano, que esteve radicado no Brasil, ele tem um livro extraordinário que são Os 4 Gigantes da Alma, que, por sinal, o nosso querido Divaldo já fez uma palestra em cima desse livro. Então nós sabemos que por baixo, ou seja, no alicerce do processo da mentira, está o medo, está a insegurança. A criatura medrosa, a criatura insegura, ela tenta se impor. E geralmente se impõe com uma mentira para esconder as suas deficiências, as suas fragilidades. Então elas aparentam que elas não são. E geralmente com isso que você falou, com um tom forte, impositivo. Firme, né? E há um contraponto nessa história, não é só a mentira, às vezes verdades contundentes. Então eu falo a verdade, mas te firo impositivamente, para eu me sentir superior, acima, seguro, né, admirado, amado e não excluído, porque o mentiroso normalmente ele mente para ser amado, para ser aceito, porque a insegurança está na base do seu processo psicológico. Segundo o psicólogo inglês Albert Vrish, uma boa estratégia é deixar a pessoa que desconfiamos falar o máximo possível, correndo o risco de contradizer-se. Explique o que esse psicólogo nos disse. Pois é, e vamos fazer aqui, né, uma abordagem aos dias atuais, que as pessoas não estão deixando os outros falarem. E às vezes são engrupidos, são enganados, né? São sabotados. Cortam a fala do outro. Exatamente, porque querem impor o seu ego, mediante uma criatura que, por sua vez, também quer impor o seu ego. Então vejo um conflito de almas, onde as pessoas não se entendem, onde as pessoas não se relacionam. Então deixar ouvir, ou deixar falar e ouvir é uma tática, é uma estratégia. Porque as pessoas vão se contradizer, as pessoas vão se perder nas suas falas, não vão sustentar aquilo que eles falaram, porque eles têm memória curta, porque é uma criação, é uma fantasia, e as pessoas normalmente se esquecem das fantasias. Então dizem uma coisa hoje, daqui a pouco estão dizendo outra, se perdem e acabam se acabrunhando, se envergonhando. Então vamos usar uma
técnica, uma tática, uma estratégia, aliás, não só nesse aspecto, em todos os aspectos. Ouvir o próximo, saber ouvir o companheiro, que isso é muito importante em estados atuais ansiosos que estamos vivendo. Não só no aspecto de se pegar essa mentira, mas também ouvir para deixar que a verdade do outro também venha à tona, né, doutor? E aí acontece uma relação conturbada que não raro acontece. Aquele que está querendo mentir e o outro que também, por sua vez, está querendo mentir e não deixando o outro falar, você veja onde isso vai parar. Exatamente. E como normalmente há estudos de que na personalidade antissocial estão grande parte dos mentirosos, que se tornam até criminosos, são irresponsáveis, o nome já diz, antissocial, que é uma personalidade psicopática, então isso pode até terminar numa tragédia, como normalmente acontece, com agressões verbais, porque um está querendo impor ao outro a sua verdade, que não é verdade, mas ele acredita que seja verdade. Porque acontece isso. A pessoa se condiciona tanto na mentira e na desonestidade que ele acaba crendo que está sendo verdadeiro, porque ele está condicionado a isso. É terrível. A mentira passa a ser a sua verdade. E abrindo um parênteses, Kátia, o quanto isso geram, né, melhor dizendo, distúrbios psicossomáticos. Porque a insegurança gera ansiedade, o medo, aí leva a camuflagem psicológica, a fuga neurótica, sentimentos de culpa por estarem mentindo. Então abre uma margem muito grande de patologias mentais, de personalidades desequilibradas e, consequentemente, doenças físicas. E nós estamos vivendo um momento atual disso, né? E não podemos esquecer, acrescentando as influências espirituais por conta disso. É bastante coisa, né? A lei da sintonia. Jesus fala, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Qual a interpretação dessa fala de Jesus tão conhecida, né, por todos? Muito profunda, porque vamos entender a hipocrisia como uma forma de mentira, que a gente aparenta o que a gente não é para se impor por conta de nossos medos e de nossas inseguranças que não aceitamos. E geralmente, companheiros e querida Kátia, quando nós não aceitamos a nossa realidade e por isso criamos as máscaras, as proteções, e a mentira é uma delas, o que nós fazemos com este conteúdo psicológico, né, que é o medo e a insegurança? Nós projetamos no outro inconscientemente. E esta projeção psicológica faz com que analisemos o outro de uma forma depreciativa, para estarmos acima dele. Olha aí essa questão, né? Onde então fazemos a projeção psicológica para nos sentirmos superiores. Então o que vem diante disso? A calúnia, a maledicência, as acusações, ao julgamento que Jesus se refere aí. Ou seja, olhai primeiro para dentro de nós, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí sim, através desse autoconhecimento, nós vamos tirar a nossa trave e vamos deixar de ficar julgando o vizinho, que às vezes é um cisco, que argueiro quer dizer um cisco. A gente fica julgando as pequenas ações do outro, que normalmente são projeções psicológicas dos conteúdos que nós não aceitamos em nós e fazemos julgamentos falhos, falsos, mediante a atitude do outro. Isso gera uma série de repercussões, lamentavelmente, muito tristes, né? Os espíritos pseudo-sábios aparentam um cunho de seriedade para iludir o próximo. O que seriam os espíritos pseudo-sábios, doutor? São aqueles que têm algum grau de conhecimento, mas pensam que sabem mais do que aquilo que eles sabem. E por conta disso, de não saberem muito, eles têm esse processo da insegurança dentro de si, o medo dentro de si.
Então, o que os pseudo-sábios fazem? Esses espíritos ainda não qualificados, mas que já trazem algum conhecimento. Eles tentam iludir o próximo, né? Com as suas mentiras, com a sua desonestidade, tentam aparentar aquilo que eles não trazem dentro de si, a sua realidade. Eles tentam obter as chamadas vantagens sociais para estarem por cima, gostam de ser admirados, elogiados, enaltecidos, e por conta disso, então, eles aparentam, como pseudo-sábios, um conteúdo que não é a sua realidade. Uma mentira pode salvar o seu presente, mas condena o seu futuro? Quem afirmou esta frase e qual o significado dela, Dr. José Henrique? Grande mestre oriental chamado Buda. O Buda diz que uma mentira pode salvar seu presente momentaneamente, onde ali vamos nos sentir superiores. É a fantasia, é a ficção daquilo, ilusão, né? A ilusão. Isso é um apego, mas vai condenar o nosso futuro, porque estamos transgredindo a lei de Deus. Nenhuma mentira, cientificamente falando, porque isso já está provado cientificamente, ela é válida. Vamos aqui, inclusive, citar a chamada mentira branca, a mentira simpática, a mentira generosa. Para salvar o companheiro. Mas lá no cunho, lá na raiz, está um medroso. De alguma forma, a gente tenta proteger o próximo com uma mentira, mas, na verdade, a gente está se autoprotegendo. Para não ser excluído, para não sofrer, né? Porque o sofrimento do outro pode gerar o sofrimento nosso. Enfim, nenhuma mentira ela é válida, porque estamos transgredindo a lei de Deus. Não há justificativa, né? Nenhuma. Para a mentira nunca, né? O problema é como falar, né, Kátia? Porque a verdade ela tem que ser dita de uma forma carinhosa, de uma forma sutil, de uma forma acolhedora. Inclusive, queria fazer aqui, abrir um parênteses, porque nos estudos médicos de doentes terminais, hoje já existe um aconselhamento em se falar a verdade, até para preparar a criatura para a desencarnação. Agora, tudo gira em torno de uma técnica, né, de uma suavidade, de uma serenidade, saber falar a verdade, e não uma verdade contundente, que é uma forma patológica também de ser. Ou seja, ferindo o próximo, eu vou me sentir superior, como se aquele que está ouvindo uma verdade nua e crua vá se submeter à minha pseudo-superioridade. Exatamente. Doutor Zé Henrique, meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa de hoje, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, e vamos agora a um breve intervalo comercial e voltaremos logo a seguir. Até já! Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar.
Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Meus irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho com o tema O Condicionamento na Mentira e na Desonestidade. Mas antes, eu gostaria que agora que se aproxima o momento em que o Dr. José Henrique irá a Portugal representando a AME, eu gostaria que ele nos passasse esses temas, como vai ser, onde vai ser, porque é motivo de grande alegria para todos nós, não é, brasileiros, termos esta representação da AME, Associação Médico Espírita, lá num outro país. Por favor, doutor José Henrique. É uma alegria receber um convite para participar do 24º Fórum Espírita de uma cidade onde tem um movimento espírita muito intenso. Aliás, Portugal está crescendo muito, abrindo bastante as portas para o movimento espírita. Isso é realmente muito gratificante, que é o nosso trabalho. São oradores da AME, o próprio Divaldo Franco, enfim, muitos companheiros que adentram as terras do além-mar para levar os estudos da nossa doutrina. E, com muita alegria, recebi um convite para participar do 24º Fórum Espírita de Leiria, onde eu vou apresentar 4 palestras e um seminário em 2 dias de apresentação. Na próxima semana agora, na próxima semana, na próxima quinta-feira, eu estarei embarcando. Vou ficar lá em torno de 10 dias, provavelmente fazendo outras palestras em cidades ali próximas, talvez Porto, enfim, qualquer cidade que naquele momento esteja ali me convidando, sabendo que tem um orador brasileiro, lá eu estarei presente. Que beleza. E os temas das palestras que o senhor vai ministrar? Eles fizeram escolhas de temas muito voltados para a área mental. Então, vou falar sobre os arquétipos e os núcleos em potenciação na evolução espiritual. Esse vai ser um seminário. Eu terei mais algumas palestras que vou falar sobre o cérebro humano, a origem dos transtornos comportamentais, o espírito, a evolução cósmica, normose e patologia da normalidade, enfim, um sem número de palestras que estaremos aqui levando para os nossos companheiros lá de Portugal. Então, desejamos ao senhor uma boa viagem, que tudo corra da melhor forma possível. Vamos com Jesus no coração. Exatamente. Doutor Zé Henrique, retomando aqui o nosso tema, o condicionamento na mentira e na desonestidade, o mentiroso é um condicionado pela educação incorreta e uma convivência pouco saudável e que leva ao sofrimento? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que também abrir essas portas de entendimento às influências, não só espirituais, como espirituais de encarnados. E aí entra o papel fundamental, intransferível, inviolável da educação. E o que estamos a aprender? Nós sabemos que existe um fenômeno psicológico chamado introjeção. A criança introjeta uma ideia paterna, uma ideia materna, uma ideia social, uma ideia de um professor, uma ideia de uma comunidade. Então ele introjeta aquilo como uma certeza, uma verdade. Agora vocês imaginem um pai mentindo, uma mãe mentindo, enganando, ludibriando, sendo hipócritas e mais esses exemplos sociais que nós estamos aí a ver. Então vamos
criar, né, gerar numa criança processos de mentira, porque também é uma criança insegura, porque é uma criança distante da verdade. E não podemos esquecer também das tendências e predisposições que esta criança traz de outras vidas, potencializando, né, esse processo, essa fenomenologia da mentira. Então, a criatura que cresce condicionada, acreditando naquela mentira como se fosse verdade. E aí vem os transtornos, vem as diferenças, vem as brigas, vem os conflitos, né, maternos, paternos, de irmãos, sociais, e isso gera traumas, isso gera doenças como a depressão, como a ansiedade, com transposição para o carro orgânico e físico, gerando patologias tão conhecidas por todos nós. Doutor Zé Henrique, o medo da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso e outros mais, é que também podem levar à mentira e à hipocrisia? Sem dúvida nenhuma. Esse é um outro processo. A criatura insegura, diante da possibilidade de um insucesso, diante da possibilidade de uma exclusão, de uma separação, de uma perda, de uma morte, porque a raiz de todo sofrimento humano é o apego. E nós sofremos muito pelas perdas. E por conta disso, a possibilidade de um insucesso, de um desamor, de um desamparo, de um abandono, faz com que criemos uma fantasia protetora. É uma máscara. A mentira, em verdade, é uma máscara, é uma proteção para encobrir esse lado frágil, esse lado débil, esse lado inseguro e muitas vezes potencializado pela própria família, pela própria sociedade. Então a mentira torna-se um hábito, torna-se uma crença, um consenso dentro de nós para o processo de autoproteção. Ao falar a verdade, poderíamos causar efeitos nocivos aos outros? Caberia, então, nesses casos, a mentira simpática, generosa, caberia? Volto a dizer, a mentira branca, generosa, simpática, ela até tem, vamos dizer assim, uma desculpa, né? Um bônus, vamos assim dizer, porque ela cumpre, em verdade, naquele momento, uma proteção ao próximo. Então não falamos a verdade, mas volto a dizer, nas raízes desse processo, daquele que está mentindo, mesmo uma mentira generosa, está a insegurança. Ele está, de uma certa forma, se protegendo. Por conta, se eu falasse a verdade ou se eu falasse a mentira, então nós estamos sempre na dúvida e sempre nesta insegurança. Então criamos, mesmo sendo uma mentira simpática, uma proteção para o próximo que, em verdade, é uma proteção para nós mesmos. Para nós mesmos. Mesmo nestes casos, seria uma camuflagem do medo que o senhor falou sem anteriormente, né? Mira e Lopes, psiquiatra cubano, afirma que o mentiroso sistemático é um medroso covarde que não sabe dominar os seus medos. Qual a explicação para esta afirmação tão firme, né? Tão consistente, tão contundente, né? Mas real. Na verdade, por trás da mentira está um medroso covarde, em que ele se protege, se segura na mentira, né? Acaba sendo realmente uma patologia em que, através da mentira, ele vai suprir as suas insuficiências, em que a base, volto a dizer, é o medo. Aliás, nós temos outras proteções em relação ao medo que são inúmeras. O medo é o sentimento mais antigo do ser humano, é o pano de fundo do nosso psiquismo. Então nós temos, por exemplo, o ceticismo, temos o tédio, temos a hipocrisia, temos a mentira, temos a vaidade, temos a escrupulosidade, aquele que faz tudo escrupulosamente para não errar, para não se sentir mais medroso, mais inseguro. Então nós temos inúmeras máscaras protetoras desse sentimento tão presente, tão inerente à raça humana, que é o medo, que é a insegurança. Até os agressivos só são agressivos em linhas gerais porque sentem medo.
Um círculo vicioso instala-se então. Mentir para deixar de sentir medo. E aí sente mais medo por haver mentido. Como funciona isso e como quebrar este círculo, né? Muito difícil quebrar, né? Porque quando a gente mente é para encobrir o medo. Consequentemente, nós temos medo por termos mentido. Porque temos medo de sermos desmascarados, de nos expormos ao ridículo que estamos passando. Então, criamos, né, artificialmente inúmeras histórias envolventes, sedutoras, porque para proteger o nosso medo. Então, mentimos. Só que isso gera mais medo, mais insegurança de sermos desmascarados através de uma falha, de um percalço, não é? De um tropeção. Por isso que o medo se perde. É como você afirmou aí no início. É deixar ele falar, que ele vai acabar se contradizendo. A mentira pode estar também associada à insegurança infantil nas criaturas que se recusam ao crescimento, permanecem eternas crianças, né? Encontramos, né? Eles acreditam estar chamando atenção para si, agindo dessa maneira, doutor Zé Com Henrique? certeza, né? A insegurança infantil está ali presente nessa criatura que não amadureceu. Não amadureceu. Então, mentindo, se fazendo importante, através da mentira, da desonestidade, chama atenção para si. Porque o processo mais comum, mais frequente nessas criaturas é o auto-engano. Eles acabam se auto-enganando, se achando importante quando não são. O alicerce está pantanoso. É um verdadeiro charco que está por baixo de si. Então ele quer atenção, ele quer amor, ele quer exclusividade, ele quer elogio. E a melhor forma é se sentir importante. E muitas vezes, por ser um espírito pseudo-sábio, ele aparenta essa superioridade. Aí vem a idolatria. É um ídolo de barro, que a qualquer momento ele vai se romper, porque a mentira não se sustenta por si própria. Aliás, tem uma frase antiga, né? Muito antiga, eu aprendi muito isso quando criança, na minha educação, que diz o seguinte: é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. Pois é. Verdade. A mentira, ela se apresenta mais rapidamente, né? Exatamente. E está mais visível, né, do que o defeito físico, né? Perfeitamente. Doutor Zé Henrique, o mentiroso espera manipular e obter vantagens pessoais, como o senhor disse, através da mentira. E aí, ele acaba acreditando mesmo nessa própria mentira? Porque há um condicionamento, Cátia. De tanto ele repetir, de tanto ele se auto-enganar, ele acaba acreditando na sua própria mentira. Ele mente para si próprio e isso acaba gerando uma verdade para ele. De tanto que ele mente, a repetição, isso vira um hábito. O mentiroso, ele mente pelas pequeninas coisas, daqui a pouco... Desnecessárias. Desnecessárias. Esse engodo, esse embuste acaba tomando um corpo nas coisas mais graves. Então, isso cria um condicionamento. Aliás, nós somos fruto de condicionamentos. O condicionamento da mentira é uma das raízes do sofrimento, que a nossa querida Joana de Anjos fala no seu livro Plenitude. De tanto que mentimos, nós nos condicionamos. Todo o processo, inclusive de transformação, é um condicionamento. Ou seja, qual é o nosso futuro? O condicionamento no amor. O amor que liberta, na verdade que liberta. Não importa se esta verdade, mesmo suave, venha a doer. Mas a gente tem sempre que falar a verdade. Recomendando aí a todos a recomendação e a orientação do Mestre Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vos libertará. E aí seria certo dizer que todo mentiroso é portador de um complexo de inferioridade? Indiscutivelmente. Por ele sentir medo, ele tem medo de fracassar, porque já fracassou. Se sente um derrotado, se sente um falido, a baixa autoestima, não é? Muitas vezes se autopunindo pelo sentimento de culpa. Então ele se sente, em verdade, um inferior. Chama-se complexo de inferioridade. E qual é a melhor forma de suprir isso? Se achar importante. Aparentar hipocritamente, mentirosamente e desonestamente aquilo que ele não é. Porque na base, no processo, volto a dizer, está o medo de errar. E que por trás do medo está o orgulho.
em que ele não aceita o erro, não aceita a falha, não aceita o fracasso. E como ele fracassa, ele se sente complexado, se sente incompetente, se sente incapaz, se sente inferiorizado. Falar a verdade sem imposição, naturalmente e suavemente, deve ser sempre ministrada? Sem dúvida nenhuma. Mesmo crendo que vamos, de repente, promover um pequeno abalo. Mas a verdade ela é ímpar, porque ela é a lei de Deus. Agora, temos que exercer a verdade não como imposição, para nos sentirmos superiores, mas com suavidade. É como o francês diz, o savoir-faire, o saber fazer, o savoir-dire, saber dizer. Ou seja, com delicadeza, com orientação, com carinho e não como ostentação. Agora, do ponto de vista neurológico, o cérebro se familiariza com a mentira e a desonestidade? Indiscutivelmente. Nós temos áreas cerebrais que são ativadas, né, por conta desses condicionamentos, segundo estudos científicos, já publicados em revistas científicas, chamadas a revista Neuroscience, por exemplo, já publicou isso com trabalhos através de ressonância magnética funcional. Qual a razão das estruturas responsáveis no processamento de emoções estarem menos ativadas à medida que se pratica a desonestidade e a mentira? É por conta da atividade de outras áreas cerebrais? Fantástico isso, né? Tudo que a ciência nos traz, a psicologia e primordialmente a doutrina espírita, hoje nós temos essa expressão no campo neurocientífico. Porque uma área responsável pelo processamento das emoções, nós chamamos de amígdala cerebral. Ela é inativada pelas nossas escolhas. Ou seja, por que ela precisa ser inativada? Porque a área das emoções é a área do medo. Então, exatamente é o medo que nos mobiliza a criarmos a mentira. Aí vem a parte, outras áreas cerebrais, como o giro cingulado anterior, como o córtex pré-frontal, para criarmos racionalmente a mentira mediante uma inativação da área onde ali está o medo. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, nós precisamos bloquear o medo utilizando-se racionalmente de uma mentira para nos protegermos. Doutor Zé Henrique, é por isso que mentir se torna uma prática tão corriqueira, fazendo com que a pessoa acredite realmente na mentira que está contando? Perfeitamente. Para ele não é mentira, é uma verdade. De tanto que ele mente, nós criamos diante disso uma verdade nossa, que no fundo é mentira. Processamos informações de uma forma tendenciosa, acreditamos nelas e nos empenhamos em convencer os outros de sua veracidade. É assim que funciona? É assim o funcionamento? Exatamente, é a tríade clássica. Nós criamos, mediante a inativação da área das emoções, a amígdala cerebral, é o medo que não aceitamos, que não é condizente para nós, aí criamos racionalmente uma tendência para fantasiar, para encobrir. E aí, por conta disso, nos enganamos. É o auto-engano, ou seja, para mim é uma verdade. E, consequentemente, o término disso aí, que é enganar o próximo através da mentira. Então, é uma formação tendenciosa, o auto-engano, para ludibriar o próximo. Esse é o doente, lamentavelmente. E aí entra a desonestidade, não é? Entra a desonestidade, Exatamente. Que é uma forma de auferir lucros, de ganhar, de ter as vantagens sociais. E só há uma forma de tratarmos isso, Kátia, é entender, é compreender que estamos mentindo, que estamos ludibriando e que estamos sofrendo. Esse é o ponto de partida para a transformação e sermos verdadeiros como Jesus nos recomenda. Conhecereis a verdade, alcançaremos a libertação. Doutor Zé Henrique, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no programa, nos trazendo essas informações tão valiosas à luz da doutrina espírita. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e estaremos sempre aqui mediante o convite. Certamente. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje. Hoje, lembrando que no dia
17 agora de setembro. Uma tarde maravilhosa, com muita música, muitas atrações, pastéis e outras guloseimas variadas. Os idosos nos aguardam e nós precisamos colaborar, porque o Laje, todos já sabem, vive de doações. De muita paz, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, mestre, amigo e companheiro, caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.